Agora, respondendo a algumas questões de subespaço vetorial, tá? Que é mais fácil do que a ideia de espaço vetorial, porque aqui a gente só tem que verificar os fechamentos, fechamento da soma, fechamento da multiplicação por escalar, e tem que verificar o elemento neutro, tá bom? Se existe o elemento neutro. Então, ó, de primeira e segunda, assim, de cara, a gente poderia pensar. A primeira diz que todo elemento nesse subespaço W, assim, se é subespaço na verdade, né, de R2, são todos os vetores que têm a primeira e a segunda componente idênticas. Se a gente olhar lá da educação básica, primeira componente igual a segunda componente, um par ordenado, é a função y igual a x, que é uma reta que passa pela origem, certo? E aí fez o desenho para explicar o que seria graficamente esse subespaço vetorial. Então, nessa ideia assim de ter duas coisas iguais na primeira e na segunda componente, você pode pensar em dois elementos quaisquer, pode até ser mesmo o próprio x e x, como ele já deu como exemplo, e você pegar o y, y. Ou seja, dois exemplos, dois elementos, na verdade, que tem a primeira componente igual à segunda. Quando a gente faz a soma usual, nesse caso aqui, a gente tem que a primeira soma com a primeira e a segunda soma com a segunda. Galera, isso aqui continua sendo idêntico, tá? Primeira componente igual à segunda componente. Então, neste caso, a soma ela é fechada. A gente tem que verificar agora a multiplicação por escalar. Então, na ideia de multiplicação por escalar, a gente sabe que a usual multiplica a primeira e multiplica a segunda componente. Se as duas componentes são iguais, independente do escalar que a gente pegar, perto de centros reais, vai dar ainda a primeira e segunda componente idênticas. Se o escalar for menor que zero, isso acontece. Se o escalar for igual a zero, vai ser zero igual a zero, zero e zero, óbvio. E se for maior que zero também. Então, a trinca, né? A trinca ordenada aí, que se a gente pensar, trinca não, a tricotomia, vamos dizer assim. Negativo igual a zero e positivo, só isso que pode ser números reais, então tá fechada também. E o elemento neutro aqui já é o próprio 0, 0, tá bom? Então, nesse primeiro caso, acontece, é um subespaço vetorial do R2, perfeito. Nesse segundo, a mesma ideia, só que aqui tem que ter atenção que a gente já fez alguns exemplos disso, mas eu vou relembrar. Se a gente pensar que é pontos no R3, é na estrutura X, Y, Z. Porém, ele fala que esse ponto do R3 ele pertence ao plano. Isso quer dizer o que, em outras palavras? Quer dizer que a terceira componente ela é nula. É como se fosse a projeção do vetor que está no R3 no solo, no R2, no plano, tá? Então aqui a gente coloca como se fosse zero. Então é um ponto do R3, é um elemento do R3, mas a representação dele é na projeção do R2. Então é nessa estrutura. Então tu tem que pegar dois elementos que tem essa estrutura, verificar se a soma é fechada, verificar se a multiplicação por escalar é fechada e se tem um elemento neutro. E todos eles têm, né? Então se a gente somar 0 com 0 vai ser 0, ou seja, está projetado. Qualquer escalar que eu pegar, a terceira componente vai ser 0, porque multiplicando por 0 é 0. E o elemento neutro é o próprio 0, 0, 0, que é a origem do sistema R3. Fechou? Então aqui eu já tenho duas questões feitas, praticamente.